portanto, um movimento vigoroso de expansão, não só no Brasil, como no exterior. E tudo isso devemos ao entusiasmo, ao idealismo, ao companheirismo de todos vocês em todos os estados do Brasil. Nós estamos presentes hoje em 19 unidades federadas e em 21 distritos rotários do país. Graças a vocês. Sem vocês, confrades e confreiras, não poderíamos realizar esta façanha. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, presidente Geraldo. Tem a palavra agora a nossa governadora distrital do ano rotário 2022-2023, a companheira Elaine Ruiz. Olá, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer muito estar aqui com vocês. Vou cumprimentar o nosso ilustríssimo, né, presidente aí da ABROL Nacional, Geraldo Leite, uma simpatia, viu? Em nome de quem eu cumprimento todos os demais, cumprimento também a nossa governadora Lucy, né, e aos palestrantes aqui dessa noite. Nós estamos ansiosos, viu, Geraldo, por estar juntos, né, lá em Santarém, no dia 29, na instalação da ABROL, né? E Deus quiser. Deus quiser. E parabéns, viu, a nossa ABROL, por todos esses feitos, né, por esse alcance tão grande que você acabou de nos colocar agora, nos dá uma visão, né, geral, aí, sistêmica. E essa noite também nós temos aqui 2 temas super relevantes, né, importantes, a questão aí, né, multidisciplinar, relacionada ao autismo, né? Nós fundamos um clube baseado nessa causa, agora no início do ano, lá em Xinguara, e a gente tem conversado, né, Marlon, não de agora, já desde o ano passado, sobre esse tema, né, e agora em Santarém, se Deus quiser, a gente vai poder estreitar mais esses laços e trazer alguns encaminhamentos para essa região, né, como também poder escutar hoje um pouco da história dessa pessoa querida que é o nosso governador Pena, né, de Carvalho, que vai ser um prazer muito grande poder ouvir um pouquinho, né, aí conte a sua história. Então, boa noite a todos, é um prazer grande estar aqui, vamos lá, vamos desfrutar dessa noite, né, incrível e viagem aqui no Acre, que é algo assim também inédito, que a gente comemora muito sempre que esse friozinho acaba chegando aqui. Então, boa noite, fiquem todos com Deus, vamos lá. Obrigada. Obrigada, governadora. Nós reunimos aqui na ABROL do Acre e já há algum tempo, né, nós fomos instalados em plena pandemia. Como que nós iríamos começar a história, o resgate da memória e da história do Rotary no nosso distrito, no nosso gigante distrito 4.720, primeiramente. Então, foi quando nós decidimos ouvir aqueles que nos antecederam, né? Aqueles que plantaram a semente, que realmente desenvolveram o Rotary no distrito, e por isso nós iniciamos pedindo aos nossos governadores que contassem a sua história. Mas nós também tomamos a decisão de fazer um encontro, uma palestra, e, em seguida, contar a história de um dos nossos governadores, pela sequência, vindo daqueles que nos antecederam e que realmente foram aqueles que plantaram as primeiras sementes do Rotary no Distrito da Amazônia. Então, nós conversamos e surgiu a indicação de fazermos uma conversa de uns 20 minutos com um companheiro nosso, que é o nosso Marlon Batista de Azevedo.
O Marlon, ele é associado ao Rotary Club de Santarém Aldeia e será um dos acadêmicos fundadores empossados na Abrol Oeste do Pará. A princípio, quando começamos a conversar, e essa visão macro de Geraldo Leite é tudo que o Brasil precisaria, né? Com outras pessoas. E surgiu, então, a ideia, ao invés de fundar uma Abrol só em Santarém, de fundar uma Abrol no oeste do Pará, porque nós temos clubes fantásticos, rotarianos maravilhosos, magníficos, né? E assim vai surgir a Abrol Oeste do Pará. E o Marlon, ele tem atividades relacionadas na área jurídica, na área administrativa, gestão política e pública e projetos sociais, né? Responsável técnico de projetos. O Marlon, ele tem um currículo imenso. Eu vou destacar aqui apenas alguns itens do seu currículo. Ele é pós-graduado em Direito Processual, é mestrando em Direito Ambiental, possui essa habilidade, ele ministra palestras, aulas, cursos, seminários, ele faz advocacia em geral, tem experiência em tribunal de júri, já foi chefe de fiscalização do Detran do Pará, procurador jurídico do município de Laranjal do Jari, aí bem pertinho do nosso governador Ivan, trabalha com a Defensoria Pública, ministra disciplinas de legislação trabalhista, é assessor jurídico do governo do Estado do Amapá, secretário de Estado do Amapá, já foi procurador jurídico da Câmara de Vereadores de Santarém, enfim. E este é um dos nossos acadêmicos, do nosso futuro acadêmico, na Abrol Oeste do Pará. Eu não vou continuar lendo aqui, porque vocês terão oportunidade de ver este currículo do Marlon por inteiro, muito em breve, na hora que a gente publicar. Então, Marlon, você tem a palavra e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite da Abrol do Estado do Acre, para tratar de um tema tão relevante e tão importante. A palavra é sua, Marlon. Boa noite a todos, boa noite, companheiros. Boa noite especial ao nosso presidente da Abrol Nacional, Geraldo Leite, a governadora Lucy, pela deferência, a governadora Elaine Ruiz. É uma satisfação estar aqui, poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, né, na área de projetos sociais voltada para a pessoa com deficiência aqui em Santarém, né, mas também, de antemão, já me sinto muito honrado em poder fazer parte do Rotary já há 8 anos, e agora Santarém ganha a Academia Brasileira Rotary. Então, é um marco, né, e será uma satisfação imensa receber vocês aqui em Santarém, para que nós possamos estar juntos, né, dando continuidade e sequência nesse trabalho tão maravilhoso que é o trabalho Rotary. Eu já, com esse currículo, já tenho 16 anos de carreira jurídica, né, que já me formei em Santarém, fui para o Amapá e retornei para a minha cidade natal, que é Santarém, e já passei por esses órgãos que a companheira Lucy falou, e hoje estou advogando e continuo presidente de uma organização chamada Casa Azul. Ela é uma instituição, né, ela é um centro terapêutico que cuida de pessoas com autismo e as suas famílias, né? Ela surgiu em 2017, né, baseado na identificação da necessidade dessas pessoas que precisam de um atendimento especializado aqui em Santarém região. E hoje, a Casa Azul, com 6 anos, ela consegue atender Santarém e grande parte da região aqui do oeste do Pará. Hoje nós atendemos cerca de 60 famílias já diagnosticadas com autismo e uma fila de espera de mais de 100 pessoas. A Casa Azul ela é formada por um grupo de pessoas voluntárias, 100% voluntárias, e trabalha com uma equipe multidisciplinar, né, que esse que é o tema, o foco principal da nossa palestra. Né? Então, o autismo no mundo ele tem hoje cerca de 2% da população mundial diagnosticada com autismo. E pós-pandemia, nos últimos anos, esse diagnóstico ele veio se proliferando, né? Veio crescendo,
pode ser que antes a mídia não falava tanto. Pós-pandemia, né, como as pessoas mexiam muito com o psicológico, com o emocional, acabou fluindo, acabou que muitos diagnósticos surgiram, não só mais em criança, mas agora também em adultos. Né? O diagnóstico tardio, como é chamado, pós-pandemia, ele aumentou muito. Né? Isso é uma preocupação mundial, na verdade, né? A Organização Mundial de Saúde ela se preocupa com esse item, né, desse agravante, desse aumento da população com o diagnóstico do autismo. Mas, assim, o autismo, se ele for bem analisado, observado desde cedo, ele tem grande chance da pessoa ter uma vida comum, dela estudar, dela constituir família, dela levar uma vida social. Só que tem que ser identificado logo no início. Né? Ela é uma patologia neurológica, né? Estudos ainda não concluíram a real origem do autismo, mas grandes cientistas eles já identificaram que é neurológico e ele não é contagioso, ele pode ser modificado, ele oscila, por isso que é uma condição. Não é ninguém não nasce e morre de um jeito. Ele pode melhorar, mas ele também pode piorar, dependendo da forma do que a família conduz, identifica e procura o recurso logo rápido, né? Se uma criança com 2 meses ela já dá sinais de autismo, e se a família tiver um conhecimento mínimo sobre o que é o autismo, ela vai identificar e vai procurar o recurso imediato. E com isso vai ajudar aquela pessoa, aquela criança a crescer, não é dentro de um acompanhamento técnico, pedagógico, psicológico, ela pode melhorar sim. Mas se não for identificado e a criança passa dos 5, 6 anos, 7, fica mais complicado ela desenvolver uma atividade. Né? Então, a Casa Azul ela trabalha justamente nessa abordagem, como equipe multidisciplinar, identifica a problemática. O autismo tem níveis, né? E nós trabalhamos com 2 níveis somente, porque o terceiro nível é mais severo e requer uma equipe mais especialista, como psiquiatra. E como a Casa Azul trabalha com voluntariado, grandes profissionais em algumas áreas não têm disponibilidade de ir, como neurologista, psiquiatra, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, que já é escasso na região, não é em uma clínica, um consultório, imagine ir voluntariamente. Isso também dificulta a Casa Azul ter uma equipe completa, né, para ter um trabalho completo, mas com o que temos, que são os neuropsicólogos, pedagogos, enfermeiros, advogados, assistentes sociais, o que nós temos, conseguimos montar um plano de atendimento individual para essas pessoas e conseguimos desenvolver um trabalho, né, evolutivo nelas. Então, tem pessoas que entram na casa, muitas vezes não sabem nem amarrar o cadastro do sapato, e no terceiro mês já tem uma evolução, já consegue amarrar o cadastro, já consegue ter um diálogo, né, um contato visual ou físico com a família. Então, pequenos gestos são grandes evoluções. O que para nós, amarrar um cadastro é muito comum, uma pessoa autista conseguir amarrar um cadastro é uma evolução gigantesca. E para a família mais ainda, né, que muitas famílias elas vivem no estado de luto. Elas acham que acabou para elas ali ter um diagnóstico de um filho autista. O quanto não. Aí trabalha uma outra vertente com a família. Primeiro, a aceitação. Aceitou a condição, aí vamos para a parte técnica, que é ela aprender a cuidar daquela pessoa com autismo. Mas, assim, se equipara o autismo no diagnóstico como se tivesse morrido alguém, né? Tanto que se chama estado de luto. A família recebeu o diagnóstico, ela entra no estado de não querer aceitar, muitos passam anos para aceitar, mas o nosso trabalho, na Casa Azul principalmente, é fazer aquela família aceitar aquela condição, entender que não acabou ali, pelo contrário, ela tem que lutar junto para poder também ajudar os terapeutas a desenvolver aquela pessoa, né? Até aí deu para entender? Algum companheiro quer tirar alguma dúvida, complementar? Muito claro, pode prosseguir. Pode prosseguir. Né? Então, aí a Casa Azul hoje, ela funciona num prédio público, o governo do estado cedeu o prédio, e eu e uma equipe de pessoas com a diretoria desenvolvemos todas as demais demandas da Casa Azul. Né? Por isso que é uma luta constante, são 6 anos de luta, né? Muitas rotativo, porque o voluntariado ele tem um limite de ser voluntário também, né? Muitas pessoas não podem ficar muito tempo, têm gastos,
né? Mas ainda assim, a Casa Azul consegue se manter, não é, com a ajuda de empresários, com a ajuda de rifas, bazar, bingo, que é para não deixar parar. Como eu falei agora há pouco, a Casa Azul ela atende toda o Baixo Amazonas, são cidades vizinhas, e também atende famílias de comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas. Não é incrível como uma família indígena hoje ela consegue vir de uma comunidade 3 dias de barco para chegar e buscar ajuda. Há 100 anos atrás, se acontecesse isso numa família indígena, aquela pessoa ia ser executada, uma criança ia ser, porque era outra cultura, né? Achar que era maldição, que era coisa ruim. E hoje, com a informação, chega até essas comunidades e essas pessoas vêm em busca de ajuda. Né? Por isso que nós, da Casa Azul, não deixamos acabar, por toda a dificuldade, porque tem muitas pessoas que precisam do atendimento. E o atendimento especializado, ele é fundamental, mais ainda quando o atendimento é multidisciplinar. Né? Nós trabalhamos na Casa Azul com fluxograma, né? Que ele é equiparado ao fluxograma do SUS. O SUS ele tem um fluxograma para pessoas com deficiência voltada para o autismo. Então, tem todo um critério para o atendimento na instituição. A família chega, a porta aberta, né? Não é que ela pode chegar na Casa Azul de qualquer forma, ou independente, ou encaminhada para uma escola, pelo CRAS, por qualquer órgão municipal, estadual, federal, que a Casa Azul recebe. Não é? A partir daí começa todo um trabalho de avaliação, né? Feito todo um estudo com a família para saber se aquela família também precisa, que às vezes aquela criança é a que menos precisa de apoio. A mãe e o pai é o que mais precisa de apoio psicológico para ter condições de cuidar daquela criança, né? E o alto índice de separação em família, em pais, em casais com uma criança com deficiência voltada para o autismo, 90% geralmente é o homem que abandona. E aí foi feito um outro estudo, por que o homem abandona? Não muitas vezes a sobrecarga dos dois, tanto da mãe quanto do pai. O pai geralmente ele trabalha, a maioria porque a mãe tem que largar tudo, faculdade, trabalho para cuidar daquela pessoa, aí ela entra num outro estado psicológico, não é, de desevolução, porque ela deixa de lado uma vida todinha e quando vai nos 6 meses para um ano, ela também já está precisando de acompanhamento psicológico. Percebe que as coisas vão se agravando, né? E todo esse trabalho ele é invisível, né? Todas essas consequências, essas características, elas são invisíveis, a sociedade não vê. Não é? Tem mãe na Casa Azul que ela está em estado de esquizofrenia. Ela teve o primeiro filho autista, teve o segundo filho autista e o marido não aguentou, abandonou. Aí ela ficou uma mulher com 2 crianças autistas para dar conta. Aí ela começou a entrar num estado psicológico não é agravante e hoje ela está esquizofrênica. Então o trabalho que a Casa Azul faz é justamente cuidar da família, cuida da pessoa, da criança ou do adolescente ou do adulto, mas ela cuida também do pai e da mãe que precisa de um acompanhamento, né? Eu falo criança, jovem, adulto porque a Casa Azul não tem um limite de idade. Se chegar uma criança de 5 anos é atendida, um adolescente de 17 é atendido, e hoje nós temos adultos de 50 anos que são diagnosticados com autismo, que estão fazendo um trabalho lá. Não é? Então, assim, quando os colegas, companheiros puderem localizar pelo Instagram, lá tem muita informação sobre a Casa Azul, de como é feito o trabalho, né? E aí daí abre uma vertente para estágio, pesquisa e extensão. Como nós temos mais de 60 pessoas diagnosticadas, acaba sendo um laboratório. Então, tem muitas faculdades, como o FOPA, o EPA, particulares, que procuram a Casa Azul para um acadêmico fazer um TCC, um profissional fazer um estudo de mestrado, um doutorado, e aí acaba também contribuindo com a sociedade, né? Acaba sendo uma possibilidade das pessoas, profissionais liberais ou não, fazer um trabalho lá junto com a instituição de pesquisa, né? Que hoje o autismo precisa de pesquisa, não tem nada concreto. Nós temos um médico chamado Dr. Alisson Motri, ele é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, e ele é o único médico no mundo que está desenvolvendo uma pesquisa com a célula-tronco, para ver se chega mais próximo da origem do autismo, né? Que até agora são suposições, e só agrava as suposições. O Dr. Alisson Moutri está fazendo uma pesquisa com o cérebro, com um pedaço do cérebro, e ele vai desenvolver, imagine, daqui a 5 anos já temos, não algo mais próximo do que originou o autismo no mundo, né? Tudo que sabe-se que é neurológico, e a partir daí
o único médico profissional que pode diagnosticar uma pessoa com autismo é o neurologista. O psicólogo, o neuropsicólogo, o psicopedagogo faz um trabalho, mas tem um limite de intervenção, né? O único que pode laudar é o neurologista. E aí entra uma outra problemática, né? Esses profissionais é muito escasso na região, principalmente aqui no norte. E aí acaba que várias famílias ficam sem o diagnóstico, sem o laudo. Isso implica na previdência, implica ela conseguir um benefício, implica ela conseguir vários benefícios municipais, estaduais e federais. Então acaba sendo uma bola de neve. A luta é constante. Eu fazendo uma pesquisa em outros estados, até em outros países, acaba que a dificuldade e a luta são quase as mesmas. A luta pela garantia de direitos. Não é pelo SUS que não consegue. Tem famílias que tá com 12 meses aguardando uma fila de espera para ser avaliada para um possível diagnóstico. Não é? 12 meses é muito tempo para quem quer para ontem. Só que é o sistema. E se você for no Rio, São Paulo, Minas Gerais, a dor é a mesma, né? Tem famílias brasileiras que moram na Holanda, por exemplo, que também é a mesma dificuldade. O preconceito, a aceitação, a políticas públicas, o acesso, a acessibilidade. Então, fazendo uma análise geral, ainda é muito recente o autismo para ele ter políticas públicas muito eficazes para essas famílias. Famílias desistem, uns se suicidam, né? Jovens autistas se suicidam porque na escola ninguém entende. O professor que é especialista em educação especial, mas não sabe do autismo, por exemplo, ele não vai identificar e não vai saber lidar. E aí começa uma outra problemática. É o enfermeiro numa unidade básica de saúde, que é enfermeiro, mas não sabe nada de autismo, não consegue dar encaminhamento. Então, são muitas questões que as famílias colocam, não é, do dia a dia que elas sofrem e acabam entrando num desespero, num estado de depressivo, que só mesmo o acompanhamento com um especialista que faz eles entenderem a situação. Mas o mais grave de tudo isso é o preconceito, né? E a Casa Azul tem uma linha de planejamento que é levar o conhecimento para a sociedade. E aí fazemos parceria com as academias, para que nós entendemos que são os acadêmicos hoje que amanhã serão profissionais que precisam entender sobre a pessoa com deficiência, né? Então, o preconceito ele vem por conta da falta de conhecimento. Se nós começarmos a disseminar, explicar sobre autismo, para que a família e a sociedade entenda, aquela mãe que chega numa praça, no shopping, na praia, na orla, pode ser que a sociedade não discrimine tanto. Porque a primeira frase que vem é: essa mãe não sabe criar, essa criança é muito desobediente, porque não consegue ver o que está por trás de tudo isso. Mas se não entender o mínimo sobre a pessoa com deficiência e o autismo, a primeira coisa é julgar logo de imediato. Julgar a mãe que não sabe criar, julgar a criança que não obedece. Mas se uma pessoa que tem o mínimo de conhecimento, ela vai identificar e vai começar a entender. E aí a população, a comunidade começa a mudar o comportamento. Não é somente com a educação muda-se qualquer comportamento na sociedade, né? E é isso que a Casa Azul também luta para levar esse conhecimento para as academias, rodas de conversa, workshops. Não é? O mês de abril é o mês mundial da conscientização do autismo. Então, sempre a Casa Azul faz alguma mesa redonda, mesa de debate, leva para a sociedade algum tema que é para a comunidade entender, né, um pouco mais. E agora, em junho, dia 18, é o Dia Mundial do Orgulho Autista, que é para também dizer para a comunidade que o autismo não é só esse pano negro que tem. Todo autista tem grandes habilidades, são muito inteligentes, memória fotográfica. Então, a Casa Azul tem um programa chamado Feira de Habilidades. Nós identificamos uma habilidade numa pessoa e trabalha aquela habilidade. Se a criança pinta, vamos trabalhar. Assinei um formulário de responsabilidade para eles liberar a minha visita nos telescópios. Então, tem uma certa dificuldade. Você tem que fazer uma preparação física para você chegar até lá. Então, não é só ir lá, o cara vai marcar Bom. Se tiver um policial você precisa se preparar antes. Sim, não uma preparação física específica. É alguém no telefone. Eu vou continuar, né, Lucy? Companheira Lucy.
Microfone aqui. É, Sim, continue que eu vou tentar identificar. Ana Xavier, iPhone Ana Xavier. Sim. Então, com habilidades identificadas, nós trabalhamos a aprimorar as habilidades. Então, tem pessoas que têm habilidade em cozinhar, nós vamos aprimorar a área da culinária, se é jogar bola, se é pintar, dança, música. Tanto que a gente realiza todo ano a Feira de Habilidades, não é? Que mostrando para a sociedade o lado positivo do autismo, né? Que eles são capazes também de ter uma vida, não é? Pode ser o que quiserem, pode ser cantor, artista, teatro, dança, música. Então é muito importante isso, porque também é o resultado de um trabalho que é feito dentro da instituição. É um trabalho terapêutico, né, no dia a dia, que desenvolve habilidades naquelas e aprimora naquelas pessoas que estão lá dentro, né? Então é um trabalho muito bonito, é um trabalho social que já virou referência na região, né? Vem pessoas de Juruti, Monte Alegre, Prainha, municípios de muito distante, porque lá naquela comunidade não tem, né, políticas públicas voltadas para o autismo lá naquela cidade. Santarém, nós estamos ganhando agora, acho, imagino que até o final do ano, um centro também, que é do governo do estado, que vai estar implantando em Santarém um centro especializado em autismo também. Muito bom, porque a demanda aumenta a cada dia. Todo dia são 3, 4 famílias que procuram a Casa Azul, fora a PAI que as pessoas procuram, fora outras clínicas particulares. Então, a preocupação é que aumente muito e as instituições, o próprio governo não consiga, não é, acompanhar esse crescimento e essas pessoas sofrerem cada vez mais, né? Quem sofre mais é a família, é os pais, não é? E a luta é constante, não tem jeito. Que nós já fizemos uma pesquisa, mas nós estamos sempre à disposição da sociedade, dos órgãos, das famílias, né, nessa necessidade. Tem família que não tem condições nem de chegar até a instituição para o atendimento. Aí é uma outra preocupação, né? Tem família que não recebe o BPC, que é o benefício do governo federal, porque não tem um laudo, né? Mas tem aquela família que recebe BPC, às vezes é só para manter a alimentação daquela pessoa, e não consegue fazer mais outra coisa, a não ser. Mas eu acredito que com essa exposição, a mídia investindo, né, em passar informação para a comunidade, o próprio governo ele vai também mudando o comportamento dele. O que se observa é que os gestores não sabem nada, não sabem, não entendem, por isso que não dão a importância devida. Sempre que eu posso, eu procuro o secretário de Educação, procuro o secretário de Saúde, justamente para essa mudança constante de gestores faz com que eles não tenham a visão geral daquela demanda específica, por exemplo, sobre o autismo, pessoa com deficiência, TDAH, síndrome de Down, né? Eles são mais voltados para as campanhas nacionais, sarampo, febre, gripe, Covid, mas assim, a outras demandas ainda fica muito. Aí entra a nossa missão constante da Casa Azul, que é reunir com esses gestores, explicar a importância deles também estarem, né, ter o conhecimento técnico para poder desenvolver na sua gestão programas voltados para a pessoa com deficiência, né? Aqui a CEMED de Santarém, eu já reuni com a secretária, já expliquei sobre como funciona. Tem um núcleo dentro da CEMED, mas a maioria das pessoas não entendem o autismo, né? Por isso que eu boto na mesma forma. O conhecimento, ele é um dos carros-chefe da Casa Azul, não só para a comunidade acadêmica, mas também para gestores, profissionais liberais, professores, enfermeiros, o agente de saúde, que é aquela pessoa que fica no corpo a corpo nas ruas. Foi feito recentemente um censo pelo IBGE, ainda que deficiente, nós observamos não foi eficaz, mas teve algum resultado. Mas eu estive analisando, as pessoas não foram preparadas, os fiscais não foram preparados para entrevistar uma família com uma pessoa com deficiência, nem identificar, quanto mais entrevistar. Então, acaba que esse resultado do IBGE, que saiu recentemente, ele não é real. Ele não vai ajudar nas políticas públicas. Por isso que não vem recurso à altura
para a pessoa com deficiência, porque não tem dados, não tem números exatos reais, não é? Isso é uma outra luta que eu já, né, protocolei um documento para o governo para ver se a gente consegue fazer através das escolas, da unidade básica de saúde, que são os agentes comunitários de saúde, que vão nas casas, para ver se a gente consegue ter um levantamento geral, porque o estado do Pará, quem é do Pará sabe, é muito grande, são 144 municípios, e fazer um levantamento num estado gigante desse, né, dá trabalho. Não é só na cidade, por exemplo, comunidades ribeirinhas, o difícil acesso de chegar numa comunidade, às vezes é 3, 4 dias de barco para chegar numa comunidade, ninguém vai chegar lá para fazer um trabalho com essas pessoas com deficiência, autistas lá dentro de uma comunidade. Aí tem comunidade ribeirinha, comunidade indígena, os quilombolas, não é? Então a preocupação aqui da nossa região é muito grande. Tanto prova que eu acionei um grupo da Suíça para um congresso internacional. Mas só que a minha sugestão é que viesse para a Amazônia, fosse feito aqui dentro de Santarém. A maioria falaram que não daria como, porque pelo mapa dá para perceber que é muito distante. Eles veem muito verde por cima e dá a impressão que é só mato. E não é. É porque ainda tem muita floresta, né? Estamos na Amazônia. Então começa por aí o preconceito da região. Quem está no Rio não quer vir para o norte para uma palestra. Eu já cansei de convidar pessoas especialistas para vir num evento aqui em Santarém, mas quando a pessoa vê o número de horas para chegar até aqui e o tão distante que é, desiste. Não, bora fazer uma teleconferência, mas ir para aí é muito distante, né? Muitos pensam que é só mato, que não é civilizado. Aí tem que desmistificar, né, lentamente essa visão que o sul do país tem com relação aqui ao norte, né? É luta constante, mas nós estamos aqui, né, juntos, agora com a parceria, com o apoio da Abrol, do Rotary, né? Eu tenho certeza que vamos começar a dar uma nova roupagem para o autismo aqui em Santarém e região. Obrigada, Marlon. Muito obrigada. Eu até levantei minha mãozinha aqui, vou baixar. Eu levantei a minha, Luci. Isaías. Porque nós temos ainda a Pena. palestra, a fala, né, do nosso governador Pena de Carvalho, e nós estamos com as 20 horas e 46 minutos, então eu pediria ao companheiro Isaías que fosse breve e direto Perfeito. na pergunta ao Marlon e, da mesma forma, a resposta. Ok. Obrigada. Perfeito. Boa noite a todos. Obrigado, Luci. Boa noite aos companheiros que não tinha cumprimentado antes. Está o Pará aí em peso, né? O distrito 4720, Marlon. Eu acho que essa oportunidade realmente ímpar, né? E a gente em breve vai tratar disso. Já conversamos inicialmente isso lá em Manaus, né? Mas eu acredito que é isso. Realmente é o desafio superar. Eu pergunto o seguinte, Marlon. Nós fundamos recentemente lá em Xinguara um clube pela causa autista. E creio que essa interação, essa sua experiência, pode fortalecer. Como é que você viria que a gente poderia propor o Rotary nessa caminhada, eu vou dizer, no geral, né, mas em especial aqui no nosso distrito, que tem características bem semelhantes? O Rotary, através do My Rotary, tem a plataforma que aceita propostas de projetos, né, de captação de recursos. Esse seria uma linhagem, mas o Rotary, por si só, pelos companheiros serem empresários, profissionais liberais, a própria rede de network ela já ajuda muito. Né? Eu estou aqui com vocês por conta do companheiro Edson, conhece meu trabalho, fez um link com a companheira Lucy. Então, eu imagino assim, a influência do Rotary através do network ela vai ser muito importante. Tem empresários que podem colaborar, não é? Mas o Rotary, como instituição internacional, porque eu ainda não apresentei nenhum. Já apresentei um projeto, sim, recentemente. Mas o próprio Rotary, se apresentar projetos, for aprovado, ele consegue, né, custear algumas demandas dentro de uma associação, né, que nem a sua, que nem a Casa Azul, que nem outras que precisam, né? Imagino.
Obrigada, Marlon. Olha, isso é um assunto tão maravilhoso para ser discutido, né? Porque, conforme o próprio Marlon colocou, é algo assim muito recente. A gente, inclusive, quando conversa e discute sobre esse assunto, a gente fica surpreso de ver quantas pessoas estão sendo diagnosticadas com o espectro do autismo, né? E uma Isso. coisa que a gente diz assim, antigamente, nós que somos um pouquinho mais, só um pouquinho, né? Mais experientes, né? Como aqui o João de Oliveira, o Boa Sorte, o Geraldo, o Pena. Aí a gente diz assim, na nossa época isso não existia, né? Não se falava em autismo. E de repente né? Mas eu vou ainda pedindo ainda perdão aqui ao Pena de Carvalho. Nós vamos ficar o tempo que você precisar, viu, Pena? Passar aqui a palavra ao nosso José Boa Sorte, nosso querido da Abrol Nacional, do Distrito 4391, que ele vai estar com a mãozinha levantada, deve falar alguma coisa. Boa noite, Luci. Boa noite a todos os companheiros, confrades e confreiras. Parabéns, Marlon, pela sua explicação, que foi muito didática e muito importante. Eu acho tão importante que você devia falar em todos os clubes do Brasil. Não sei como a gente vai conseguir falar isso. Porque nós vemos com frequência em quase todas as famílias um filho autista, né? E pelo que você nos ensinou aí, pelo que você colocou, acho que o mais importante agora, quando surge um caso desse, é preparar os pais para assumir essa situação, né? Acho que o primeiro investimento tem que ser nos pais, na família, para aceitar e evitar essa separação de casais, etc. Né? Então, porque quando os pais estão preparados para assumir, educados e até mesmo, né, em condições de assumir, né, depois de um preparo, claro, dificilmente ele não vai aceitar o filho. Mas por que é que está acontecendo com tanta frequência? Luci colocou aí, no nosso tempo não tinha, e hoje está acontecendo com tanta frequência, Maria. Já houve algum estudo para pesquisar sobre isso, que eu mesmo na minha família eu tenho uns sobrinhos, né, e já têm filhos assim também. Com frequência se vê uma família com filho autista. Aqui na igreja a gente vê também, aqui em Feira de Santana, né? Então, eu acho que o que é que se atribui a quê? Já conseguiu fazer um estudo para isso? Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado, companheiro. Sim, tem estudos voltados para essa demanda, sim. Por exemplo, há 50 anos atrás, não tinha a mídia que nós temos hoje. Mas há 100 anos atrás, 150 anos atrás, filósofos, né, vocês observam que eles se trancafiavam no quarto e escreviam. Eles não queriam ser incomodados por ninguém. O isolamento, ficar meditando, é uma característica. Estudos falam que grandes filósofos, há 100 anos atrás, já eram autistas, só que ninguém falava. Com a evolução da tecnologia, ao longo do tempo, começou a se proliferar. Não é? Antes se falava que a criança era mal criada, que a mãe não sabia criar, que era traquino. Não era, já era sinais de autismo, só que ninguém sabia, ninguém não tinha estudos. Não é? O autismo está com 50 anos que ele começou a ser estudado. É pouco tempo, 50 anos, por isso que não tem nada concreto ainda. E com a evolução da tecnologia, com a expansão, a facilidade, por exemplo, hoje você entra no Instagram, no Facebook, e você vê lá um estudo completo, que não tinha isso há 10 anos atrás. Com as pessoas sabendo sobre o autismo, características, sinais, onde procurar, começou a proliferar o alto índice de diagnóstico. E hoje, pós-pandemia, o diagnóstico tardio em pessoas adultas, né, que passaram 30, 40, 50 anos sendo autistas, eles não sabiam. E agora, com a informação, não, então tem essa característica, eu vou procurar um especialista. E acaba que saiu o diagnóstico. Né? Então, assim, foi uma evolução histórica, que nem qualquer uma outra fase da história, né? Dos escravos, do descobrimento do Brasil, tudo que acontece no mundo, ela tem uma evolução histórica. E assim não é diferente no autismo, né? E hoje, com a tecnologia muitíssimo avançada, a gente consegue acompanhar o estudo lá na Suíça, nos Estados Unidos, no Japão, né, sobre o autismo. E
preocupante o tanto de diagnóstico tardio que está surgindo agora, em 2023, pós a pandemia. Não é que são pessoas adultas tendo o diagnóstico, mas companheiro lá atrás já tinha assim pessoas autistas ainda que não eram, né, divulgados, não eram falados, nem eram identificados, mas os sinais, características já existiam. Uma das características é o isolamento, né? Isolamento, ela é uma característica de autismo. A falta de atenção, que é o déficit de atenção, tem um grupo de pessoas conversando, mas tem uma pessoa olhando para um outro horizonte, por exemplo. Não é que ela seja desatenta, é que ela tem um déficit. Aquele assunto não interessa para ela, né? Hoje é muito fácil uma mãe ou a professora na escola identificar um sinal numa criança. Se tem 3 crianças brincando e uma criança está sozinha, desmontando o brinquedo, riscando sozinha, tem que ficar atento, alerta, que aquela criança ela não está interagindo, né? Então, isso não se falava 10 anos atrás. Então, se passava batido, né? Não se procurava um especialista. Hoje, não. A própria escola, o professor, se ele tivesse conhecimento, ele já fala, olha, mãe, procure um especialista, vamos encaminhar para uma avaliação, que essa criança ela tem um déficit, ela não está conseguindo interagir com as demais crianças. E dentro de casa, aí a sua fala é importante, companheiro, nessas separações constantes, por conta que ninguém foca na família, foca no problema exato, na criança, na pessoa com deficiência, e não fala da família, que é a mais importante. Se estiver preparados, né, para aquela situação, ela com certeza vai conseguir estar junto até o fim. Mas como não tem esse trabalho, uma política pública voltada para a família, não tem outra. Geralmente, 90% é o homem que abandona a mulher com as crianças e vai embora, e fica aquela mulher cuidando daquela criança, daquelas crianças, e acaba entrando num estado psicológico também muito preocupante, né? Como eu falei agora há pouco, tem uma mãe da Casa Azul que nós estamos acompanhando ela, tiramos ela de um possível suicídio, está com 2 semanas, que ela estava preparada para tirar a própria vida, que ela não estava aguentando mais a situação, né? Então, assim, por trás das cortinas, como dizem, eu fico preocupado quando alguém fala na mídia, o autismo está em alta, né? O autismo não está em alta, o autismo não tem nada de alta. O autismo é real, ele é concreto e tem que ser falado de uma forma muito técnica e com muito conhecimento, senão dá problema, né? Por trás das cortinas, como se fala, tem muitas dores, muito preconceito, falta de inclusão, não é? Então, assim, a família toda ela sofre muito por conta de tudo isso. Então, eu fico muito preocupado e eu bato nessa tecla. O autismo não tá na moda, ele não está em alta, ele precisa ser tratado como prioridade, né? Por isso que a Casa Azul ela se preocupa com a família. Nós temos uma visita, né, que chama-se uma busca ativa. Família não está indo, deixou de ir, alguma coisa aconteceu. Aí pega uma equipe e vai visitar aquela família. 90% é briga de casal, é falta de condições financeiras de ir, não é? Aí tem família que não tem nem como chegar, mas tem família que o pai deixou a mãe sozinha e a mãe não tem como pegar o ônibus e levar a criança. Então, tudo isso nós precisamos identificar e é muito sutil, ninguém vê assim a olho nu. Tem que fazer um estudo aprofundado. O preconceito, a inclusão, a falta de conhecimento são itens que eles estão muito escondidos, eles não estão visíveis. Só quem está muito inteirado, muito por dentro, muito que convive, que vai identificar. Nossa equipe já identifica. Se a mãe chega, ela já sabe se aquela mãe está bem psicologicamente, se aquela mãe precisa de acompanhamento, se aquela mãe precisa de apoio. E isso é importante quando um profissional identifica de imediato a principal necessidade daquela pessoa. Tem pai que basta uma palavra que ele desaba em choro, ou seja, aquela família, aquele pai só precisava de um ombro amigo, de alguém para ouvir, né? Mas tem aquele pai que já está avançado psicologicamente, precisa de uma terapia. Então, assim, é bem delicado. Que maravilha, companheiro Marlon. Se a gente continuar, a gente vai passar aqui o resto da noite. Vai. Então, eu quero agradecer imensamente ao companheiro Marlon e dizer que a sugestão do companheiro Boa Sorte ela já está acatada. O Marlon já está à disposição, sem ele nos dizer, porque agora nós vamos ter que ouvir o nosso governador Pena de Carvalho, a nossa semente de Rotary no Distrito 4.720. Eu estou aqui, governador,
uma plateia enorme. Eu estou aqui com a plateia, chama o pessoal aí, com a plateia do Rotary Club Alto Acre, esse Rotary lindo que vai ser instalado amanhã, e eles estão aqui para lhe ouvir também, junto, não só com a plateia que está aí online, mas nós estamos aqui com uma plateia ao vivo. Nós temos aqui mais de 10 companheiros do Rotary Club Alto Acre, e eu gostaria, então, Marlon, de te agradecer imensamente e já depois marcar contigo quando vai ser a próxima palestra, tá bom? Conte comigo, companheiro. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Então, meu companheiro, governador Luiz Alberto Pena de Carvalho, é uma honra para nós tê-lo neste momento, contando um pouco da sua história, para mostrar para todas as pessoas, você que foi governador desse distrito 1988-1999, na época, eu acho que era o Telex, né? Eu acho que era o Telex. Olha, ser governador hoje é muito bonito, é muito bacana, com todas essas mídias, com WhatsApp, com internet, com online. Então, nós gostaríamos, governador Luiz Alberto Pena de Carvalho, nosso decano do Colégio de Governadores desse distrito, a palavra é sua. Estão aqui todos os companheiros para lhe ouvir e todos os que estão online. Boa noite. Boa noite a todos. Eu quero... o som está bem? Está dando para ouvir? Ah, sim. Tá? Perfeitamente. Então, primeiramente, eu quero saudar, em nome do nosso presidente da ABROL Nacional, Gerardo Leite, todos os presentes. Saudar também a nossa governadora distrital, Elaine, e também o Isaías, meu velho companheiro de conferências distritais. Companheira Luci, agradeço a ABROL Acre. Eu é que tenho a honra de falar para todos vocês hoje. Vou tentar falar dentro das minhas possibilidades, porque eu também tenho, viu, companheiro, um problema também que tem que ser visto, porque hoje eu tenho umas doenças evolutivas, entendeu? E graças a Deus eu estou assim. Peço desculpa por não estar presente a muitos eventos rotários que eu sempre era presente. E no momento eu estou impossibilitado, e por isso passei o decano de governadores a meu companheiro Raimundo Albuquerque, por impossibilidade de saúde. Enquanto houver saúde e energia, como eu estou tendo no momento agora, eu não deixo de falar e a emoção de dizer a vocês que vocês, desculpe eu dar um segmento em leitura, porque eu não posso coordenar todas as ideias no momento. Entendeu? Eu quero, primeiramente, dizer que o Acre teve um dos primeiros governadores do nosso distrito, que era o Adonai Barbosa, saudoso Adonai Barbosa. Então, o Acre tem que preparar um bom documento sobre Adonai Barbosa. Eu lembro desse tempo. Então, temos vários governadores de outros tempos, como o Silveira Neto, que o distrito incluía até o Ceará. E ele visitou os clubes montando em burros para visitar os clubes. Imagine vocês. Então, são coisas que realmente são sementes, mas que eu sou só um pedacinho dessa semente. Então, é importante eu dizer para vocês que tem vários governadores que foram a evolução desse distrito. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade por poder estimular todos aqueles que queiram abraçar e comprometer-se com os serviços voluntários, como você, companheiro. Entendeu? Você pode criar um clube temático aí, inclusive, como já houve ali, o Isaías falou. Hoje a gente tem as condições de fazer clubes temáticos, e o Rotary é que tem que se evidenciar e conseguir essas coisas, entendeu? Então,
serviço voluntário do bem comum, sem interesses próprios, entendeu? Que é um dos fundamentos da nossa organização. Então, é muito importante que a gente desenvolva isso em todos os nossos rótulos. Eu falo primeiro para a nossa juventude, para abraçar esse voluntariado, porque nós, jovens, todos passamos por uma época que nós nos entusiasmarmos, mais do que todo mundo, por querer mudar, por querer transformar a nossa sociedade em melhores condições para todos. Então, tudo isso é fundamento de rota e nós podemos convidar não só os jovens, mas todos aqueles que queiram abraçar esse voluntariado, como faz o Marlon lá em Santarém. Eu conheci muito cedo o Rotary, pois meu pai frequentou o primeiro clube da Amazônia, foi o Rotary Clube de Belém. Ainda reunia-se no hotel, no Grande Hotel do Pará, que era em Belém. Hoje em dia é no Antigo Hilton. Antigo Hilton, né? Então, o meu pai frequentava e me levava ainda criança a essas reuniões. Lá era a sede das reuniões de Rotary. E depois, ele, mais muitos companheiros, eles fizeram o condomínio do edifício Rotary, mudando a sede do Rotary para esse edifício que foi construído com os compradores das unidades, sendo os sócios que foram profissionais e empresários que tiveram as unidades e doaram o último pavimento como sede do Rotary. E, então, meu pai foi construtor, junto com o sócio dele, entendeu? Angelô Portena de Carvalho e Osmar Pinheiro de Souza, ambos rotarianos, entendeu? Que desenvolveram esse trabalho e tiveram a oportunidade de desenvolver esse empreendimento. Por acaso, por coincidência, o terreno era do avô do companheiro Rafael Bulhosa, também hoje governador do distrito e meu afilhado em Rotary. Pode, né? Pode. Eu, ainda em 1949, com 18 anos de idade, me associei ao Orbis Clube de Belém, um clube de jovens entre 18 e 24 anos, existente até hoje no Brasil. Criado por um rotariano, reitor da Universidade do Ceará, companheiro Fran Martins, e o Rotary Clube de Belém, tendo orientação permanente do companheiro Arlindo Miranda, do Rotary Clube de Belém também, tiveram a oportunidade de realizar. Nós tivemos também a oportunidade. Esse companheiro Arlindo Miranda foi permanentemente orientador de nós. Como vocês sabem, esse clube foi o precursor do Rotaract Internacional, do Rotary Internacional. Entendeu? E nós tivemos essa oportunidade de, com os jovens aqui na ocasião, inclusive, desenvolvermos um seminário sobre o desenvolvimento da Amazônia, que foi um sucesso no auditório da Universidade, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, com vários palestrantes especializados nas diversas áreas sobre transporte, energia, sobre várias economia, etc, etc. E foi uma beleza. Em 1967, com 26 anos de idade, eu ingressei em Rotary Clube de Belém, Noroeste. No Rotary Clube de Belém Noroeste, eu tive a instrução de primeiros passos de Rotary com o companheiro Otávio Brito Gomes de Souza. Ele foi meu instrutor e o meu padrinho foi... Eu estava construindo
um prédio para a Companhia Internacional de Seguros, e o meu padrinho foi o gerente, Jorge Germano da Silva, também do Noroeste, e eu passei alguns anos lá no Noroeste e eu pude desenvolver muitas aprendizagens lá, porque passei por várias funções no clube, que eu acho predominantemente necessário para pessoas desenvolverem Rotary, passar nas diversas funções que um clube necessita, pode ser desenvolvido, e ele ser um clube vital, porque a vida de um clube é a mais importante trabalho que um rotariano pode desenvolver, porque o Rotary ele é associado, ele é constituído pelos clubes, e os rotarianos têm que exercer essa função de fazer o clube sobreviver. Nem por acaso, o meu presidente de Rotary Internacional, o lema dele foi dar vida ao Rotary com a sua vida, ou então viva intensamente. Entendeu? Foi o lema do meu presidente. 88, 89. Royce Abbey. Entendeu? Então, essas coisas a gente tem que ir dizendo. Então, eu tenho várias opiniões, que é exatamente o mais principal, além da gente fazer o clube sobreviver, não só com uma existência, como ele também sobreviver na comunidade, dizer que ele existe na comunidade, porque, como falou aí, vários companheiros, que a gente tem que fazer o clube existir na comunidade, que ele é importante mostrar que ele está existindo, que ele sobrevive lá, entendeu? Então, o ideal de servir, entendeu? É o principal objetivo de Rotary. Quem tem isso incorporado no seu sentimento é o vocacionado para o Rotary. Entendeu? Então, é importantíssimo a pessoa ser vocacionada para poder desenvolver o Rotary. O companheirismo também é outra base de Rotary, que nós temos que cultivar esse relacionamento humano que o companheirismo nos dá a oportunidade, com várias virtudes que nós temos que desenvolver, do entendimento entre as pessoas, de ter a tolerância, de ter a paciência, de ter todas aquelas virtudes necessárias para que o companheirismo exista no clube e entre os companheiros. A unidade na diversidade é outra coisa importante, entendeu? Que a gente tem que fazer. A paz entre os homens e as nações, uma das nossas atividades mais importantes, que é a nossa Fundação Rotária é base para desenvolver. Então, eu acho que nós temos que nos aprofundar cada vez mais e fazer os outros se aprofundarem. Como ele falou, nós precisamos fazer um projeto e nós temos que fazer muitos projetos que a Fundação Rotária nos traz oportunidade para desenvolver em todas as nossas comunidades. Entendeu? Então, esses projetos, nós temos que nos especializar, porque, ao longo do tempo, muitos de nós não nos especializamos como devíamos. E isso, o Rotary, ele dá recursos para todos os projetos que os clubes querem desenvolver. Entendeu? No nosso tempo, eu tive que fazer 50, ainda no tempo de Najib Bati, que foi o governador que passou do Clube 449 para 4.790, 4.720, entendeu? E eu fui o responsável de distrital de Fundação Rotária. Eu tive que fazer 50 porreres em um ano de gestão rotária. Né? Veja só. Era a dificuldade do nosso distrito, na época, de conseguir porreres. Veja a diferença daquele tempo para hoje. Né?
Então, hoje, vocês têm que trabalhar muito em contribuir para a Fundação Rotária, para nós podermos ter retorno de tudo que nós pudemos fazer. E Santarém foi já dos grandes projetos, o Projeto Esperança, que tem os barcos de saúde, né, para atender a regiões difíceis da Amazônia. Foi dos grandes projetos que a Fundação Rotária fez no nosso distrito 4.720. Então, eu ia falar mais. Eu participei Serviu o terno, serviu. de várias conferências distritais. Ah, então, perfeito. Eu só ponho o distintivo aqui do lado esquerdo. Está resolvido. Não entendi, companheiro. Não entendi. Bom, aí nós, associados do Rotary Club Belém Norte, fizemos fundar um novo clube, que é chamado Belém Noroeste. Aí eu fui designado, junto com o companheiro Otávio e o governador Adriano Menezes, para nós criarmos esse clube, Belém Noroeste, e que eu deveria convidar todos os ex-associados do Orbis Clube de Belém, que eram os jovens da época, para fundar esse Belém Noroeste. E eu fui um dos fundadores. Infelizmente, eu passei pouco tempo, apenas um ano, que eu tive que me transferir para uma outra cidade aqui próxima, que é o Coraci. Eu fui designado para ser administrador do Distrito Municipal de Coraci. E eu tive que me mudar com a minha família para lá. E passei 16 anos, inicialmente, nesse clube, de onde eu saí em 1985 como governador distrital. Aliás, em 1985, eu fui presidente desse clube, e em 1988 e 89, eu fui governador do distrito, eleito por vários clubes do Nordeste do Pará. Entendeu? É isso que aconteceu. Aí, os nossos companheiros prosseguiram no Belém Noroeste e eu fui dar incentivos lá no Coraci, porque eu passei por vários clubes na minha vida rotária, inclusive em Lisboa, entendeu? Porque eu fui presidente de clube 20 anos depois que fui governador do distrito, que foi do Rotary Clube Belém Sul. Eu vim de Coraci para Belém, novamente, e eu fui de novo para Belém Sul. Então, para vocês verem a importância que eu dou aos clubes, porque ele é o elemento, a célula menor e vital do Rotary Internacional. Então, eu dou muita importância aos clubes. Quando eu voltei para o Rotary Clube de Belém, porque o Rotary Clube de Belém, sendo o primeiro clube da Amazônia, praticamente o vovô de todos os clubes da Amazônia, entendeu? Ele estava muito envelhecido e já estava assim com 5 companheiros já falecendo, um de cada vez, e o clube ficou com problema, e eu me transferi para o Belém para, junto com os companheiros de lá, entendeu? Dinamizar novamente, revitalizar, e hoje o clube está com 27 companheiros e também tentando fazer até um clube meio temático, porque tem com maioria de mulheres. E eu fui o primeiro governador do distrito a falar sobre a admissão de mulheres em Rotary. Em 1988 foi que a mulher entrou em Rotary. Foi do meu ano Rotary. Entendeu? Naquele tempo, era um problema a gente falar que a gente tinha que admitir vocês em Rotary. Então, eu tive que fazer essa captação das mulheres de Rotary no meu ano Rotary.
entendeu? E eu tive das primeiras mulheres em Rotary, no Rotary Clube de Belém, a nossa companheira Sila Fecuri, das primeiras mulheres em Rotary, entendeu? No Rotary Clube de Belém. Bom, aí eu tenho que dizer para vocês que tudo isso que eu falo é para estimular as pessoas a se associarem a nossas organizações de Rotary Clube, porque é ali que a gente deve desenvolver os nossos trabalhos voluntários, com muito interesse de desenvolver o nosso Rotary, maior interesse que os nossos próprios interesses pessoais. Entendeu? É aí que está o âmago da existência do verdadeiro rotariano. Muito obrigado. Uau, palmas! Não, Nossa isso eu queria dizer Senhora. uma coisinha. Que maravilha. Diga, Obrigada. Maria Clara, querida. Muito obrigada por vocês terem proporcionado a ele, porque o Luiz acorda, vive e dorme sonhando por Rota. Você sabe disso. Muito obrigada. Olha, nós é que agradecemos, com muito carinho. Nós sabemos a dificuldade, inclusive, quando nós fizemos o primeiro contato, ele ficou muito reticente. Você acha que eu vou dar conta? Eu digo, mas você vai contar a sua história, como é que você não vai dar conta? Pena, muito obrigada. Uma das coisas que a gente aprendeu na vida é que a gente tem que valorizar quem nos antecedeu. A gente tem que valorizar quem começou, quem lançou a semente, quem cultivou a semente. E você, Pena, você sabe a dificuldade que era nos anos anteriores, aí, 30, 40 anos atrás, visitar esse distrito, se hoje, com estradas, com avião, com tudo que temos, nós sentimos, nós, os governadores que estão mais para cá, a dificuldade que é visitar os clubes, eu imagino, todos nós imaginamos, Pena, na época de vocês, na época do Telex, né, que avisava que o governador ia chegar por Telex, não era isso? Olha, Luci, é o seguinte, eu sempre fui entusiasta, e para entusiasmar os outros também, em Rota. Então, é o seguinte, eu me esqueci de falar na minha governadoria, que você me pediu, certo? Na minha governadoria, eu só escolhi logo um lema, além do meu presidente de Rota Internacional, que era dar vida ao Rota com a sua vida, viva intensamente, entendeu? Eu escolhi também um lema, que é para complementar a minha governadoria, é a motivação. Sem ação não há motivo, nem motivo sem ação. Uma palavra só, motivação. Não tem ação sem motivo, nem motivo sem ação. Então, nós temos que fazer isso, e eu consegui estimular meus companheiros a fazer uma grande conferência, que não sei se você estava presente na época, né? Que foi aqui em Belém do Pará, que eu tive a oportunidade de receber do governo do Estado, o Centro de Turismo, recém-inaugurado. A abertura foi no Teatro da Paz. A minha passagem de governadoria do Jussier, para mim, foi na Assembleia Paraense, e meus companheiros fizeram um baile lá de dançantes, jantar dançante, para a gente complementar. E todas as reuniões foram no Centro, entendeu? E nós ainda fizemos, na parte de um parque que tem lá, as barraquinhas de todos os clubes, para que cada clube viesse com as suas artesanatos e as coisas, e convidamos o público para participar dessas barraquinhas, e eles levaram subsídios para os seus projetos sociais dos seus clubes. Então, durante as conferências, eu tive a oportunidade de ter as visitas de Samuel Benchimol, um grande economista do Amazonas, que disse que o mundo inteiro tinha que pagar um subsídio para nós, para que nós mantivéssemos a nossa floresta,
compreendeu? E é o que está acontecendo hoje, né? E hoje a gente plantando uma árvore tem o subsídio na nossa Amazônia, né? Então, um Jarba Passarinho, que era ministro, veio porque era meu padrinho. Eu convidei e veio, entendeu? Então, eu tive uma conferência e eu tenho que agradecer a todos os companheiros que eles me prestigiaram para isso. E trabalharam intensamente para acontecer isso, entendeu? Então, tem outra coisa que quando eu fui e no fim da conferência, nós fizemos a Carta da Amazônia, sobre exatamente o desenvolvimento da Amazônia. Então, eu tive essa oportunidade e eu tinha que falar isso também. 20 anos depois, eu fui do Rotary Club Belém Sul e, imagine, eu fui presidente na ocasião, né, do clube, onde o meu afilhado, o governador Rafael Bulhosa, entrou nesta época, que eu fui presidente do clube. Ele era coleguinha de turma do meu filho e ele aceitou o meu convite e eu tive a oportunidade de ter ele como um grande governador hoje, né? Então, eu também tenho que dizer para vocês que, nessa ocasião, o marido da Lucy Queiroz era o meu governador, né? João Petrolitano, entendeu? Era o governador de 20 anos depois de eu ser governador. Então, se eu fui em 88, 89, foi 2008 e 2009. Verdade. O Petrolitano era o meu governador e eu frequentei e fiz muitas palestras, inclusive na conferência dele, e do Getúlio, né? Várias conferências do Acre, eu estive presente. E eu era assíduo frequentador e palestrante das conferências do CITAM. Ele está aqui na sala te ouvindo. Essa foi minha vida, que sirva de exemplo para vários companheiros que admitirem se comprometer totalmente com o Rotary. Obrigado. Desculpa eu complementar isso. Obrigada. Nós temos aqui uma... Obrigado pela lembrança, Pena. Muito obrigado pela lembrança. Você é uma referência. Você merece. O Pena, na época ele tinha cabelo. Ele tinha cabelo, Pena? Tinha cabelo. Ainda não. Eu não tinha essas coisas, não, de tremer muito. Boa sorte, você levantou a mão, você... Boa sorte, você está com a sua mãozinha levantada? Pode falar. Vou levantar, obrigado. Pena, na verdade, você foi um bandeirante e continua sendo um bandeirante, né? Que desbravou aí. Morrer assim. Que coisa fantástica, né? Para ser rotariano num distrito desse, tem que ser realmente muito comprometido, né? E muito persistente, perseverante, mesmo, dedicar e gostar do Rotary, acima de tudo. Porque senão não faz, não. No meu ano rotário, o governador daí foi do Acre também, foi George, né? Era o pequeno, era o Mignon, era o menor dos nossos governadores em tamanho fisicamente e administrava o maior distrito do planeta, né, de Rotary, né? O contrário. Mas ele contava que, inclusive, Pedro, ele tinha que aprender a nadar, porque às vezes precisava atravessar determinados lugares nadando mesmo, né? Ia de ônibus, ia de jumento, ia de, sei lá, de avião. Não é fácil aí, não, viu? Porque era muito difícil. Agora, talvez, como diz Lucy, está mais fácil, né? Mas o George sofreu também, como todos vocês sofreram, e você, principalmente, que é um pouco anterior a George, né? Mas parabéns pelo seu trabalho, você demonstra realmente ser um grande rotariano e um exemplo que nós devemos seguir, né, Lucy? E que legal, muito bem. Parabéns, Pena. É uma pena que você não pode falar sempre para a gente, né, Pena? Já tem dificuldade para isso. Mas eu lhe digo que eu acho que um governador tem que, por obrigação moral, de ir até o fim das suas forças dentro do Rotary, foi que se comprometeu naquela ocasião que ele assumiu ser um administrador de Rotary Internacional. Entendeu? Então, nós temos esse compromisso com você, está aí firme e forte, entendeu? De ir até o fim da nossa vida das nossas forças, fazendo o que nos comprometemos.
É que o Rotary nos fascina, né, Pena? O Rotary nos fascina, a gente apaixona e vive mesmo, 24 horas por dia, né? É isso mesmo, é isso aí. Quando a gente faz o que gosta, não cansa, né? Não precisa nem de férias. Exatamente. Parabéns, viu, Pena? Parabéns. Muito obrigado, Luci. Um abraço. Pelas suas palavras. Obrigada. E, assim, também está aqui na sala, né, o nosso próximo contador da sua história, que é o meu querido, cadê? Parece que ele acabou de cair. O Ivan Farias de Oliveira. Oi, Ivanzinho. Olha aí, nosso Ivan será o nosso próximo palestrante no dia 15 de julho, né? E no dia 15 de agosto nós teremos o nosso Raimundo Albuquerque. E assim a gente fez uma escala dos mais novos para os mais velhos, né? Tanto é que está aí o Pena, depois vem o Ivan, depois vem o Albuquerque, né? E aí assim a gente vai ver se a gente consegue, nós vamos conseguir resgatar a história do Rotary contado pelos governadores e também pelos rotarianos através da ABROL. Nós já temos como missão, né, que cada um dos acadêmicos da ABROL do Acre e da ABROL Oeste do Pará, de resgatarem a história não só do seu patrono, na íntegra, mas nós vamos dar mais 2 patronos para cada um resgatar aí, que é tarefa, né, de casa. Fala, Ivanzinho. Prazer em te ver, meu amor. E querida, tudo bom com vocês aí? Parabéns ao Pena de Carvalho pela explanação dele, parabéns para a nossa querida Clara, tá? Nosso presidente da ABROL, Geraldo, aí. Foi muito bom ter participado dessa reunião, vi a palestra do Marlon, foi muito boa também, e como eu tenho um filho fonoaudiólogo, isso aí foi muito interessante, porque eu já conheci um pouco. Mas estou ansioso para o dia 15 de agosto poder colaborar um pouquinho com a história. Evanzinho é de julho. De julho, desculpa, Luci, de julho. Está agendado já, pode ficar tranquilo que estarei presente. Tá? Foi um prazer imenso falar com vocês aí, assistir essa reunião. Né? Um abraço ao nosso querido João, ao nosso George aí, que eu tenho mandado sempre mensagens para ele, que ele possa retornar logo e que seria assim brilhante ele poder também falar, tá, a história do nosso distrito, porque ele foi um que contribuiu muito com o nosso distrito. Né? Então, dia 15 de julho, eu estarei aí fazendo a explanação, contando um pouquinho da história do distrito, contando das dificuldades, que o Pena já citou algumas aí, mas a gente vai colaborar. Será um grande prazer, uma grande satisfação para mim. Muito obrigado aí pelo convite, Luci. Certo, e assim, eu quero também agradecer especialmente aqui o nosso João de Oliveira, né? Ele que é do Rotary Clube de Estrela do Indaiá, em Minas Gerais, no Distrito 47, 4.760, que está aí presente, o nosso João Roberto, nosso governador lá de Redenção, também do estado do Pará, minha presidente Rosneia, o grupo todo que está aí assistindo a esse encontro, o nosso Leonardo, nós vamos já nos encontrar em Santarém, né, Leonardo? E, enfim, gente, olha, muito obrigada a todos. A governadora pediu desculpas aqui no meu privado, ela e mais 4 integrantes, eles tinham que pegar a estrada mesmo, porque senão, de noite, a estrada, infelizmente, as nossas estradas, elas não são muito diferentes das nossas estradas aí da região, né? Pelo menos da Transamazônica e tudo, então é complicado andar nelas à noite, né? Petrolitano, que vamos combinar, né, Ivan? Ele está cada dia mais bonito, né? Senão depois, né? Sabe? Verdade. E governador Geraldo Leite, muito obrigada, muito obrigada. Eu quero, na minha vida, chegar à sua idade com essa sua vitalidade, com essa sua lucidez, com essa sua disposição, e mandar um beijo grande para a Laodiceia. Eu sei que parte disso tudo é responsabilidade dela e tudo, né? Mas muito obrigada. Eu passo a palavra para você encerrar essa nossa reunião, presidente Geraldo. Obrigada a todos e passo a palavra ao nosso presidente Geraldo Leite para encerrar a nossa reunião.
Está sem som, presidente. Presidente geral, está sem som. Boa sorte, me disseram que você Bom. vai estar em Santarém, viu? Então, estamos aguardando, né? É com imensa satisfação que eu encerro esta reunião muito prazerosa, muito ilustrativa, que me emocionou bastante e que me fez conhecer esse distrito, parte desse distrito, que pode ser considerado o maior do mundo. A governadora Lucy, ao governador Petropolitano, a todos, enfim, eu deixo a Ivan, a todos os governadores, o próprio Boa Sorte, deixo meu abraço e a Lucy, querida, o meu agradecimento por essa noite memorável. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Obrigada a todos. Obrigada a todos pela presença. E Rotary é assim, né? A gente diz que é uma cachaça, porque a gente começa a tomar e não quer mais parar, né? Vocês, não sei se vocês percebem que toda reunião é assim, né? Para encerrar, aí fica tchau, 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 e ninguém sai, né? E ninguém vai saindo. No Corujão, o pessoal já arrumou uma história que eles dizem assim: vamos lá, pessoal, é 1, é 2, é 3 para sair todo mundo, né? Muito obrigada a todos, boa noite, obrigada de todo o coração. Boa noite e até o dia 15 de julho. Já se agendem e, por favor, já espalhem o convite para outras pessoas. Nós pensamos, nós convidamos Geraldo e Boa Sorte aí, com a autorização de vocês, nós convidamos o governador Luiz Augusto, que é, inclusive, membro correspondente da nossa ABROL do Acre, né? Pedi para ele ver um tema que ele pudesse falar, juntamente com o Ivan, e não sei se ele vai poder, se ele teria algum outro compromisso, ele ainda não me deu a resposta, mas se ele não tiver, nós aceitamos sugestão, né, de temas que a gente possa trazer junto com os governadores para a gente estar discutindo aqui, tá ok? Muito obrigada e até breve. Parabéns, Lucy, parabéns. Boa noite para todos os companheiros. A todos, obrigada. Depois eu falo com você, viu, Marlon? Boa noite. O contato aqui. Estou com as ideias para você nos ajudar. Marlon. Pois é, Marlon, eu sem pedir a sua autorização, Marlon, eu já mandei o seu contato aí para o Boa Sorte, tá? Vou ligar para você, para a gente conversar e ver o que você pode ajudar esse Brasil a mudar mesmo essa situação que vive as famílias. Porque hoje, rapaz, está terrível, né? Toda família parece que tem um caso, né? E você demonstrou e deixou bem claro que nós temos que preparar os pais para estarem exatamente em condição de aceitar essa situação. E é por aí, né? Se os pais estiverem firmes, vai tudo dar certo. Então, boa noite, muito obrigado, Lucy, pelo convite. E estamos aí. Foi bom ouvir o Pena, né? Uma pena que não pode ouvir Pena todo dia, né, Pena? Maria Clara, um beijo e muita gratidão. Muita gratidão para você, Maria Clara. Um abraço, Pena. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, querida.